Existem muitas histórias contadas por marinheiros e pescadores sobre a força da natureza. E quem vive próximo ao mar aprende a entender como funcionam os ventos, as correntes marítimas e as tempestades. E esse aprendizado serve para muitas coisas, inclusive para manter a segurança. E mesmo assim, para quem vive em terra firme, é preciso ficar atento aos sinais do planeta e aos diferentes tipos de desastres naturais. No ano de 1541, um maremoto atingiu a costa, destruindo completamente a pequena vila de São Vicente. Foi um momento assustador. A população percebeu, pela primeira vez, a importância de preparar a vila para desastres naturais. Desde então, o porto foi movido para um lugar mais seguro, no estuário de Santos, e as construções do centro foram feitas em áreas mais protegidas. Hoje, mais de 4 séculos depois, os desastres naturais viraram importantes objetos de estudos de cientistas. E depois das enchentes no Rio Grande do Sul, o assunto ficou mais importante ainda. Os desastres naturais são eventos catastróficos causados principalmente por ações e eventos climáticos da Terra, do planeta Terra. Então, para ficar mais fácil, a gente pode diferenciar um desastre tecnológico, por exemplo, um rompimento de uma barreira, isso é um desastre tecnológico. Um desastre natural é causado por um evento climático, um evento meteorológico, por exemplo, uma chuva intensa, um deslizamento de terra. Então, isso são desastres naturais. Aqui no Brasil, os principais desastres naturais são causados principalmente pela água, tanto pelo excesso de água quanto pela escassez de água. Então, principalmente chuvas intensas, né? Então, a gente tem essas chuvas intensas que desencadeiam enchentes, deslizamentos de terra, movimentos de massa nos morros. Na cidade de Santos, por exemplo, é um desastre natural comum ter esse deslizamento de terra, grandes enchentes, alagamentos, inundações. E também em algumas outras regiões do país a gente pode encontrar desastres naturais causados pela falta de água. Então, escassez de água, secas prolongadas, isso também pode ser classificado como um desastre natural. E lógico que eles têm que ter um impacto significativo na vida humana. Então, perdas econômicas, muitas vezes até perdas de vida. Então, se a gente tem uma enchente de menor magnitude, uma chuva que é até com volume alto, mas causa um alagamento na cidade, alguns transtornos no trânsito, isso não é classificado como um desastre natural. Então tem que ter esse impacto significativo na vida humana. Daqui do quebra-mar, dá para acompanhar as mudanças nas ondas, que agora estão quebrando ali naquela faixa. Com isso, quem vive aqui já sabe se o tempo vai mudar, se vai chover ou se vai dar praia. Mas, para um controle meteorológico mais apurado, são necessários outros instrumentos. O Centro de Controle Operacional, na verdade, é da Prefeitura de Santos e ele integra diferentes entes, diferentes setores da Prefeitura de Santos, incluindo Guarda Municipal, CET, que é a Companhia de Trânsito, Defesa Civil, Urgência Urbana, entre outros. Aqui, esses entes, esses setores, eles se coordenam no atendimento de emergências, de ocorrências. Aqui no CCO, principalmente ocorre o monitoramento a partir das câmeras e também a comunicação das equipes, seja via rádio, seja via telefone. Nas últimas décadas, os pesquisadores que estudam o clima e fazem parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, têm nos avisado sobre a importância de preparar as cidades para lidar com mais desastres naturais. Quando tem previsão de ocorrer uma ressaca, um período de maré alta, que a gente tem acesso a essa previsão junto ao NPH Unisanta, a Defesa Civil faz o alerta, emite alerta para os outros entes. Então, a CET, por exemplo, que é a Companhia de Trânsito, eventualmente precisa fazer alguma interdição de vias por causa de alagamento, de maré alta. Então, a Defesa Civil faz essa coordenação do plano, comunicando o risco, enviando alertas, seja
alertas de forma direta, quanto também buscando alertar a população. O que a ciência nos diz sobre o impacto das atividades humanas na dinâmica do clima? Que o clima na Terra, ao longo de vários anos de existência da Terra, ele tem essa variabilidade natural. Então, houve uma era glacial. A temperatura do globo está sempre mudando, então a gente está em constante mudança. Só que a escala dessa mudança, atualmente, ela tem sido muito maior do que em eras passadas. Então, por que essa escala está muito maior, né? Essa taxa de mudança está muito maior? Por conta das ações humanas, principalmente a emissão dos gases, os famosos gases de efeito estufa, o CO2 principalmente, o metano. Então esse é o principal motor das mudanças climáticas. Quanto mais gases de efeito estufa, maior são as mudanças climáticas. Pegando o exemplo do consumo, né? A gente consome bastante, às vezes todo ano a pessoa gosta de trocar de celular. Será que precisa trocar de celular todo ano? Esse celular ou qualquer outro produto, para ser produzido, ele consome recursos naturais, ele lança gases para a atmosfera, né? Então, será que eu preciso trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano? Então, às vezes são pequenas ações, né, principalmente relacionadas ao consumo, que podem sim mudar esse quadro de mudanças climáticas. E lógico, do ponto de vista mais estrutural, de governo, investimento em fontes renováveis de energia, o Brasil, por sorte, ele tem uma matriz energética mais renovável, né, principalmente por hidrelétricas, mas tem se investido no mundo hoje em dia, por exemplo, em energia eólica, energia solar, né, substituindo a matriz energética antiga. Então tem ações tanto menores, né, que a gente pode fazer no nosso cotidiano, e ações mais estruturais, maiores de governo, que também vão tender aí a diminuir o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. É hora dos governos e de toda a sociedade trabalharem juntos para reduzir riscos e proteger vidas. Nós precisamos ajudar todos juntos, afinal, estamos no mesmo barco. Até a próxima!